Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre genética. O que é fazer um teste genético? O que é genoma? Genes? Cromossomos? Onde fica isso na nossa célula? O que adianta você fazer um teste genético, saber se você tem uma alteração genética ou não? Como que isso vai impactar na sua vida? Um vídeo rápido para você amarrar alguns conceitos básicos da genética e que você entenda um pouquinho mais do funcionamento do nosso tempo. Você gosta de conteúdo assim para entender tua máquina? Vem com a gente. Primeira coisa que vale a gente visualizar é aonde está o nosso famoso DNA. Para que ele serve? Nosso DNA é o segredo da vida. É como se a gente tivesse uma receita do que a gente pode reproduzir. Se, por exemplo, você quer fazer um bolo de coco, você precisa seguir uma receita. Vou colocar 3 copos de leite de coco, vou colocar leite de coco ralado, 2 colheres de fermento, 1 colher de farinha de amêndoa. Você precisa ter essa receita para você fazer um bolo de coco. Isso acontece com as nossas proteínas, as nossas moléculas complexas que formam o nosso organismo. E para a gente produzir alguma proteína, a gente precisa ir lá e olhar a receita da proteína. Aonde fica essa receita da proteína? No nosso DNA. Essa receita ela fica muito bem guardada dentro da célula. Aonde dentro da célula? Dentro de um cofre. A célula tem uma dimensão com várias coisas lá dentro e dentro dessa célula existe um cofre. Nesse cofre, nós podemos chamar esse cofre de núcleo da célula. Nesse cofre fica esse segredo ou essa receita da vovó. É como se você tivesse ganhado um livro da tua avó de receita e esse livro é tão precioso que você não pode ficar levando ele para todos os lugares. Você tem que deixar ele guardado. Quando você quiser fazer uma receita, o que você vai fazer? Você vai lá no livro, leva até a máquina do Xerox, xeroca uma página e com o seu Xerox você vai até a cozinha preparar o teu bolo. Então o livro fica lá no seu cofre e você vai fazer o teu bolo com Xerox. E assim funciona a nossa produção de proteínas. Você tem o seu DNA é xerocado para o seu RNA e o RNA vai fazer a produção das suas proteínas. Esse DNA ele vai dizer quais são as proteínas que você pode produzir. Então, quando você analisa o teu DNA, você analisa quais proteínas aquele sujeito pode produzir. Isso vale para um ser super primitivo, isso vale para o ser humano. Então é muito interessante a gente tentar entender aonde estão essas informações e quais são essas informações. Se você faz um teste genético aí da sua casa, que seria aí o mapa astral da ciência, você consegue identificar, por exemplo, um teste genético, eu tenho mais propensão para engordar, para ter um apetite mais voraz, talvez eu possa ter aqui uma chance maior de ter doença do Alzheimer, eu não consigo converter vitamina A em forma de beta-caroteno para vitamina A porque eu tenho uma alteração nesse gene. Então você pode saber aí um mapa astral de quais são as proteínas potenciais. Se você não consegue fazer uma enzima, você sabe que aquela reação vai estar fadada ao insucesso. Então, se você por acaso olha para o seu livro de receitas da sua vovó, vê lá que faltou uma página que não existe ali no teu livro, faltou a página do muffin de laranja. E aí o fulano, o teu cliente, está pedindo muffin de laranja. Você sabe que você não vai conseguir fazer um muffin de laranja, você vai ter que fazer um muffin de limão. Então assim acontece no nosso corpo. Você olha para o teu livro da vovó, para o teu DNA, fala assim, esse DNA não tem uma enzima que faz a ativação do beta-caroteno para a vitamina A. Se ele não faz isso ou faz mal, essa enzima é frágil, essa enzima não é funcionante, você provavelmente vai ter que dar uma ajudinha para o teu corpo a ter vitamina A na forma ativa. Não adianta você dar beta-caroteno que vai converter mal. E assim por diante. Você pode examinar várias questões do nosso organismo através desse livro de receita da vovó. Depende de como está esse livro de receita da vovó, por exemplo, quem tem uma alteração no gene que chama CONT, se você tiver uma alteração, por exemplo, AA, num gene CONT, um polimorfismo, depois a gente vai ver em outros vídeos o que é isso, mas se você tiver uma alteração específica no seu gene da CONT, você tem essa enzima 75% menos funcionante. Ou seja, você olha para isso e fala assim, essa pessoa tem essa enzima 75% pior do que a pessoa que tem esse gene bom. Você não pode contar muito com essa enzima no funcionamento daquela pessoa. Isso impacta na suplementação, no estilo de vida que essa pessoa vai poder fazer. Por exemplo, quem tem essa alteração nesse gene da CONT não pode tomar cafeína depois das 10, 11 da manhã no máximo, porque isso aí vai dar um efeito rebote gigantesco. Então é muito interessante a gente entender da onde isso funciona, da onde vem esse segredo da vida, onde ele fica na nossa célula. Então vem comigo para o flipchart. Se você tem aqui um indivíduo, a gente vai dar um zoom in nele. A gente pega o fígado dele. Esse fígado aqui que a gente pega desse indivíduo tem uma célula. A gente pega uma célula desse fígado, o hepatócito. Essa célula vai ter aqui dentro
um núcleo, vai ter o retículo endoplasmático, vai ter ribossomos, vão ter as mitocôndrias. Então a gente vai ter várias organelas aqui, tá? Tem um monte de coisa aqui. E o núcleo, dentro desse núcleo, tem um material, tipo como se fosse um novelão. Vamos dar um zoom in mais ainda. O que é esse novelo? Se a gente for separar esse novelo e entender como ele funciona, esse novelo é isso aqui. Isso aqui é a imagem de um cromossomo. Se a gente separar isso aqui, a gente vai pegar vários desses novelos, vários desses. Quantos desses? A gente vai pegar 23 pares, 22 pares mais um par sexual. Então, a gente tem 23 pares ou 46 cromossomos. Então, isso aqui é um cromossomo. Então, são 22 autossômicos e um sexual. Voltando, o indivíduo, pegamos o fígado, aumentamos o fígado, pegamos a célula do fígado, aumentamos o núcleo da célula do fígado, achamos essa estrutura aqui. Mas cadê o DNA dentro dessa estrutura? O DNA, essa estrutura, ela é toda feita, se eu desembaraçar ela é toda feita de DNA, que é a dupla hélice, né? Ela vem em dupla. Essa estrutura é toda feita disso, eu posso desembaraçá-la inteira. E cadê os genes? Os genes são partes dessa estrutura, então a gente poderia pegar uma parte daqui até aqui, que decodificam geralmente uma proteína. Então, uma sequência de DNA que decodificam uma proteína, que decodificam uma estrutura, uma proteína, uma enzima, etc. Então, quantos genes nós temos no corpo? A gente tem, então, 23 cromossomos de 20 a 25 mil genes. Então nós temos de 20 a 25 mil espacinhos dentro desses 23 pares, nós temos de 20 a 25 mil genes. Quando você faz um teste genético, nós descobrimos isso daqui. O Projeto Genoma decodificou esses 25 mil genes dos seres humanos. E o que seria essa dupla hélice, esse DNA? Esse DNA, imagina que o DNA é como se fosse uma molécula grande. Essa molécula, se a gente fosse quebrar ela em pequenos tijolos, ela é feita de nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? Assim como uma proteína é feita de aminoácido, assim como um carboidrato complexo é feito de várias moléculas de um carboidrato simples, nós temos aí o DNA feito de nucleotídeos. O que são nucleotídeos? O nucleotídeo, vamos fazer mais um zoom in. O nucleotídeo é uma molécula que ela tem um fosfato ligado numa pentose. O que é uma pentose? Pentose é um açúcar com 5 carbonos e ligado numa base nitrogenada. O que é a base nitrogenada? Base nitrogenada é o que a gente vai ver que é o A, o C, o G e o T, né? Adenina, guanina, timina e citosina. Então, a base nitrogenada faz uma boa parte da nossa codificação. E aí a gente vai entender que essa estrutura ela é feita de carbonos. Aqui tem o oxigênio, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 5 carbonos aqui nessa estrutura, um fosfato e uma base nitrogenada. Cada estrutura dessa é um nucleotídeo. E o DNA é feito de vários nucleotídeos. Então nós temos a dupla hélice, a outra camada da dupla hélice vai se ligar no carbono 3. Então nós temos mais um aqui, no carbono 3. Aí a gente começa a fazer mais uma sequência aí de DNA. E a outra base da outra hélice vai estar aqui, base com base, e a outra estrutura vai ter a estrutura em espelho para lá. Então assim nós temos a dupla hélice. Aqui tem mais um nucleotídeo aqui embaixo, e depois mais um nucleotídeo. Então assim a gente vai ligando uma molécula na outra e fazendo a dupla hélice fita de DNA. Essa base nitrogenada, ela pode ser A, T, C, G, como a gente aprendeu no vestibular. Adenina, timina, citosina, guanina. Se por acaso você tem uma molécula aqui, que é um gene já codificado, o que é codificar esse gene? Você sabe qual é a partezinha do seu cromossomo que decodifica uma enzima. E aí você vê esse gene e fala assim, nem todo mundo tem um gene igualzinho. Às vezes você tem o que a gente chama de SNP. As SNPs é uma mudança de uma base nitrogenada. É a sigla em inglês para mudança de uma base nitrogenada. Então se a gente vai entender que cada gene é feito de várias bases nitrogenadas, nós temos aí na casa de 3 bilhões de bases nitrogenadas no nosso corpo. Se você pega uma sequência desses genes e muda uma base, em vez disso aqui ser G, você muda para A. Se você muda uma base, você muda totalmente a função da proteína. E é isso que acontece que você vê no teste genético. Por exemplo, no gene que eu falei para vocês, CONT. Se você pegar o gene da CONT, você vai lá, o gene da CONT está no cromossomo 5, no pedacinho tal. Isso aqui foi descoberto no Projeto Genoma.
Beleza, aí você abre esse gene da Conte. Você fala assim, bom, o gene da Conte desse cara, ele em vez de ter um G aqui, que todo mundo tem esse G com a enzima funcionante, esse G mudou e ele tem um A no lugar desse G. Uma única mudança de um nucleotídeo fez com que essa enzima perdesse a atividade de 75%. E aí você olha para essa enzima e fala assim, esse cara não consegue metabolizar bem adrenalina, noradrenalina, dopamina, estrógeno. Ele fica mais tempo com essas moléculas ativas porque ele não consegue neutralizar e metabolizar. Essa única mudança fez com que existisse uma cascata de eventos gigantesca por trás disso. E assim, nós despimos a genética e o teste genético. Quando você pedir um teste genético ou quando você fizer um teste genético, você já sabe que você está vendo os seus genes, uma partezinha de DNA dentro desse cromossomo. Dentro dos seus genes você vai ver as SNPs, mudanças de apenas uma base nitrogenada, que vai causar uma mudança na proteína final. É como se na sua receita do seu bolo de coco, você tivesse lá, ao invés de 1 colher de açúcar, você tem 1,5 colher de açúcar. Vai mudar completamente o seu bolo de coco e assim a gente encerra essa reflexão sobre a nossa genética. Vem com a gente no nosso próximo vídeo.